Se você já pensou que duas pessoas, de mundos completamente diferentes, jamais poderiam se amar, fique aqui pelos próximos minutos, porque o que começou em uma manhã comum mudou duas vidas para sempre. E talvez mude a forma como você acredita no amor. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Naquele dia, o sol ainda mal havia tocado o asfalto da pequena cidade de Santa Aurora quando Helena empurrou a porta de madeira da padaria do pai. O cheiro de pão quente se espalhava pela rua vazia, misturado ao café recém-passado. Era uma rotina simples, repetida há anos, mas que ela fazia com o mesmo cuidado de sempre. Vestia um vestido floral já um pouco desbotado, cabelos presos às pressas e um sorriso tímido que costumava conquistar qualquer um que entrasse ali. Ela não fazia ideia de que, a centenas de quilômetros dali, um homem acostumado a jantares luxuosos, reuniões milionárias e capas de revista estava prestes a cruzar seu caminho. Lucas Monteiro era conhecido em todo o país. Jovem, bilionário, dono de empresas que movimentavam cifras absurdas. Para o mundo, ele tinha tudo. Para ele mesmo, havia um vazio difícil de explicar. Naquela semana, cansado da pressão constante, decidiu dirigir sem destino, apenas para respirar. Sem segurança e sem agenda, sem gravata. Apenas ele, o carro e a estrada. Horas depois, uma placa simples chamou sua atenção. Santa Aurora. Algo o fez diminuir a velocidade. Talvez o silêncio, talvez o verde ao redor, talvez o fato de ninguém ali parecer saber quem ele era. Estacionou próximo à praça e saiu andando, sentindo algo que há muito tempo não sentia: anonimato. Foi então que o cheiro de pão quente o puxou como um convite. Ao entrar na padaria, o sino da porta soou baixo. Helena ergueu os olhos automaticamente. Bom dia, seja bem-vindo. Lucas demorou alguns segundos para responder. Não era o lugar, era ela. Havia algo na forma como falava, como sorria sem esforço. Como se a vida, apesar de simples, fosse suficiente. Bom dia, esse cheiro é incrível. Ela sorriu um pouco mais orgulhosa. Meu pai acorda às 4 da manhã para garantir isso. E imagino que vale a pena. Sempre vale. Lucas caminhou até o balcão, observando o ambiente modesto, mas acolhedor. O que você me recomenda? Ela apoiou os cotovelos no balcão. Depende, tá com pressa ou quer aproveitar? Ele pensou por um instante. Hoje eu quero aproveitar. Então sente ali. Vou trazer algo especial. Enquanto ela se afastava, Lucas sentou-se à mesa próxima à janela. Observava a rua calma, as pessoas se cumprimentando pelo nome. Algo tão distante da sua realidade que parecia outro mundo. Helena voltou com um prato simples e uma xícara de café. Pão artesanal, manteiga caseira e café passado na hora. Não tem erro. Ele deu a primeira mordida e fechou os olhos por um segundo. Isso é perfeito. Ela riu surpresa. Perfeito é uma palavra forte para um pão. Às vezes, as coisas simples são as melhores. Ela o observou com mais atenção agora. Não parecia alguém comum, mas também não carregava arrogância. Havia algo cansado em seu olhar, como se estivesse sempre carregando um peso invisível. Você não é daqui, né? Não, ficou tão óbvio assim, um pouco. Quem nasce aqui não olha tudo como se estivesse descobrindo o mundo. Ele sorriu de canto. Talvez eu esteja mesmo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia natural, como se não precisassem preencher cada espaço com palavras. Qual é o seu nome? Perguntou ela, limpando as mãos no avental. Lucas, Helena, nome bonito. Ela desviou o olhar, levemente envergonhada. Obrigada. Alguns minutos depois, o pai de Helena apareceu, cumprimentou Lucas com simpatia e voltou ao forno. Lucas terminou o café devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. Quanto ficou? Perguntou, levantando-se. Ela fez um gesto com a mão. Hoje é por conta da casa. Não posso aceitar isso. Pode sim. Considere um presente de boas-vindas. Ele tirou uma nota do bolso e colocou no balcão. Então, considere uma contribuição para a padaria mais charmosa que já conheci. Helena tentou devolver, mas ele já caminhava até a porta. Espero te ver de novo, Helena. Ela ficou parada, observando enquanto ele saía.
Espero que volte, Lucas. Do lado de fora, ele respirou fundo. Algo havia mudado. Algo pequeno, mas profundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia curiosidade por alguém que não sabia quem ele era, nem quanto dinheiro tinha. E dentro da padaria, Helena encostou-se ao balcão, sentindo o coração bater mais rápido, sem entender exatamente o motivo. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquele encontro simples, entre pão quente e café, havia sido o primeiro capítulo de uma história que desafiaria diferenças, expectativas e o próprio destino. E o que parecia apenas uma manhã comum em Santa Aurora jamais seria esquecido. Lucas saiu da padaria tentando entender por que aquele lugar simples havia mexido tanto com ele. Caminhou sem pressa pela praça, observando crianças correndo, idosos sentados nos bancos conversando sobre a vida e comerciantes abrindo as portas como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Sentou-se em um banco à sombra de uma árvore antiga e deixou a cabeça cair para trás, fechando os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez em anos, não sentia urgência. Não havia reuniões, chamadas, contratos. Apenas o som do vento e uma sensação estranha de paz. Do outro lado da rua, Helena ainda estava parada atrás do balcão, distraída. O pai precisou chamá-la 2 vezes. Helena, o pão não vai se vender sozinho. Ela piscou, como quem desperta de um sonho. Desculpa, pai, já vou. Enquanto organizava os pães na vitrine, sua mente voltava insistentemente ao desconhecido de olhar intenso. Não era comum alguém de fora parar ali, muito menos alguém que falava com tanta calma, como se estivesse fugindo de algo. Tentou afastar o pensamento, mas o sorriso dele insistia em aparecer em sua memória. Horas se passaram. O movimento diminuiu e o sol já estava alto quando a porta da padaria se abriu novamente. O sino tocou e Helena levantou os olhos quase por reflexo. Lucas estava ali outra vez. Achei que talvez você tivesse mudado de ideia e fugido da cidade, comentou ela, tentando parecer casual. Pensei nisso, mas algo me disse para voltar. Algo ou alguém? Ela ergueu uma sobrancelha divertida. Ele sorriu. Talvez os dois. O pai de Helena observava de longe, curioso, mas sem interromper. Lucas se aproximou do balcão. Posso te roubar por alguns minutos? Só para me mostrar a cidade. Helena hesitou. Olhou para o pai, que deu de ombros. Vai lá, a cidade não morde. Ela tirou o avental, ajeitou o cabelo e respirou fundo. Tá bem, mas não tem muita coisa para ver. Às vezes, o pouco é exatamente o que a gente precisa. Caminharam juntos pela rua principal. Helena apontava lugares simples. A igreja antiga, a escola onde estudara, o rio onde as crianças nadavam no verão. Lucas ouvia atento, como se cada detalhe fosse precioso. Você fala desse lugar com carinho, comentou ele. É porque aqui é tudo que eu conheço. Nem sempre foi fácil, mas é meu lar. Nunca pensou em ir embora? Ela demorou a responder. Já pensei, muitas vezes. Mas sempre parece que algo me prende aqui. Ele a olhou com mais atenção. E se esse algo não for um lugar? Ela riu, sem levar muito a sério. Você fala como quem sabe das coisas. Talvez eu esteja aprendendo agora. Sentaram-se à beira do rio. A água refletia o céu azul e o silêncio entre eles não precisava ser preenchido. Lucas pegou uma pedrinha e a lançou na água, observando os círculos se formarem. Posso te contar uma coisa? Disse ele, quebrando o silêncio. Claro, meu mundo é o oposto disso aqui. Barulho, gente interessada, tudo gira em torno de dinheiro. Ela o encarou surpresa. Você parece diferente do que está descrevendo. Porque eu tento ser, mas nem sempre consigo. Helena cruzou as pernas, pensativa. Eu sempre achei que dinheiro resolvesse tudo. Ele soltou uma risada breve, sem humor. Quase todo mundo acha isso. Até ter dinheiro demais e perceber que continua faltando algo. Ela não respondeu de imediato. Havia sinceridade nas palavras dele e isso a tocou mais do que imaginava. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você veio parar aqui? Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu estava cansado de ser quem esperam que eu seja. Queria ser só alguém comum por um dia. Ela sorriu de leve. Então você escolheu o lugar certo. Quando voltaram para a padaria, o sol já começava a descer.
O pai de Helena lançou um olhar curioso, mas acolhedor. Espero que ela não tenha te entediado. Pelo contrário, foi o melhor passeio que fiz em muito tempo. Helena sentiu o rosto esquentar. Lucas ficou ali mais um tempo, ajudando a fechar a padaria, conversando com o pai dela como se fossem velhos conhecidos. Antes de ir embora, parou diante dela. Eu vou ficar mais alguns dias na cidade. Ela tentou esconder a surpresa. Vai mesmo? Vou, e espero te ver de novo. Ela assentiu, sentindo algo novo crescer no peito. Espero que sim. Enquanto ele se afastava, Helena teve a estranha sensação de que aquele homem misterioso estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. E Lucas, ao entrar no carro, sabia que aquela cidade pequena já tinha feito algo que nenhuma fortuna havia conseguido, fazê-lo querer ficar, sem saber. Os dois davam mais um passo em direção a uma história que estava apenas começando e que em breve colocaria à prova tudo o que acreditavam sobre amor, escolhas e destino. Os dias seguintes em Santa Aurora passaram devagar, como se o tempo tivesse decidido respeitar cada pequeno momento. Lucas acordava cedo, algo que não fazia havia anos, e caminhava pela cidade antes que o comércio abrisse. Observava as janelas se abrindo, o som distante de rádios antigos, o cheiro de café escapando das casas. Era uma rotina simples, mas que começava a lhe parecer estranhamente necessária. Na padaria, Helena também sentia a mudança. Pela primeira vez, acordava com um leve frio na barriga, imaginando se ele apareceria outra vez. Tentava se convencer de que era apenas curiosidade, mas seu sorriso denunciava o contrário sempre que o sino da porta tocava. Na terceira manhã, Lucas entrou com um cumprimento animado. Bom dia, Santa Aurora. Ela riu do exagero. Já está se sentindo morador? Ainda não, mas confesso que estou tentando. O pai dela interrompeu, entregando uma cesta de pães. Se quiser ajudar, leve isso para a dona Marlene no fim da rua. Lucas não hesitou. Claro, é um bom começo para virar morador. Helena decidiu acompanhá-lo. Caminharam juntos novamente, agora com mais intimidade, rindo de comentários bobos e histórias antigas da cidade. A dona Marlene os recebeu com entusiasmo e logo começou a fazer perguntas. Então você é o forasteiro que anda encantando minha cidade? Lucas sorriu, sem graça. Só estou de passagem. Ela olhou para Helena com um sorriso cúmplice. É sempre assim que começa. Helena corou, puxando Lucas para fora antes que a conversa se prolongasse. Ela é exagerada, explicou, tentando disfarçar. Ou muito observadora, respondeu ele, divertido. No fim da tarde, sentaram-se na praça. Crianças brincavam ao redor e um músico de rua tocava violão de forma despretensiosa. Lucas observava Helena, enquanto ela falava sobre sonhos que raramente compartilhava com alguém. Queria estudar enfermagem um dia, contou, mexendo na grama. Mas a vida foi acontecendo e eu fiquei. Você parece falar disso sem arrependimento. Talvez porque aprendi a amar o que tenho. Mas isso não significa que eu não queira mais. Ele assentiu, compreendendo. Às vezes querer mais não é ingratidão, é só vontade de crescer. Ela o olhou surpresa. Ninguém nunca disse isso para mim. Talvez porque ninguém tenha parado para te ouvir de verdade. O coração de Helena acelerou. Havia algo na forma como ele a enxergava que a fazia sentir-se importante. À noite, Lucas foi convidado para jantar na casa dela. Uma mesa simples, comida feita com carinho e risadas espontâneas. O pai de Helena observava em silêncio, avaliando aquele homem educado e atencioso. Você fala bonito, comentou ele em certo momento. O que você faz da vida? Lucas hesitou por um segundo. Trabalho com empresas grandes, algumas. Helena percebeu a evasiva, mas decidiu não insistir. Havia algo que ele não contava, e ela respeitava isso. Depois do jantar, sentaram-se na varanda. O céu estava cheio de estrelas, algo raro na cidade grande de onde Lucas vinha. Nunca vi o céu assim, confessou ele. Aqui, a gente aprende a olhar para cima. Ele se virou para ela. Helena, posso ser sincero? Sempre. Eu não sei quanto tempo vou ficar. Minha vida lá fora é complicada. Ela engoliu em seco, mas manteve a calma. Eu entendo. Você não me deve nada. Não é isso. É só que esses dias aqui significam mais para mim do que eu esperava.
O silêncio entre eles era carregado de sentimentos não ditos. Lucas aproximou-se um pouco mais, sentindo o perfume suave dela. Quando ele se inclinou, o beijo aconteceu de forma natural, lenta, como se o mundo tivesse parado. Não havia pressa, nem promessas, apenas a certeza de que algo importante estava acontecendo. Quando se afastaram, Helena respirou fundo. Isso foi real? Ele sorriu, com os olhos brilhando. Mais do que qualquer coisa que vivi nos últimos anos. Nos dias seguintes, tornaram-se inseparáveis. Caminhadas, conversas longas, risadas fáceis. Mas por trás de cada sorriso de Lucas havia uma sombra. Telefonemas que ele atendia longe. Mensagens que o deixavam sério. Helena começou a perceber. "Você fica diferente quando fala ao telefone", comentou certa tarde. "É trabalho." "Sempre trabalho?" Ele hesitou. "Às vezes, o trabalho não nos deixa esquecer quem somos." Ela assentiu, mas algo em seu peito apertou. Havia um mundo do qual ela não fazia parte, e isso a assustava. Lucas, por sua vez, sentia o peso da escolha se aproximando. Sabia que não poderia esconder sua verdadeira vida por muito mais tempo. E temia que, quando a verdade viesse à tona, tudo aquilo que estavam construindo pudesse se desfazer. Mesmo assim, continuaram vivendo cada momento como se fosse único, sem saber que o destino já preparava o primeiro grande teste daquela história, de amor que parecia simples, mas estava longe de ser. O quarto dia amanheceu com nuvens pesadas sobre Santa Aurora, como se o céu pressentisse o que estava por vir. Lucas acordou inquieto, o telefone vibrando desde cedo com chamadas ignoradas. Sentado na beira da cama da pequena pousada, passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. Ele sabia que estava adiando o inevitável. Seu mundo não ficaria em silêncio para sempre. Na padaria, Helena percebia a mudança nele antes mesmo que ele entrasse. Quando o sino tocou, ela já sentia que algo estava diferente. Lucas caminhava mais devagar, o sorriso mais contido. "Bom dia", disse ela, observando-o com atenção. "Bom dia. Posso falar com você depois?" "Claro. Aconteceu alguma coisa?" "Nada que não estivesse esperando. Só preciso de um tempo." Ela assentiu, respeitando, mas o aperto no peito não passou. Mais tarde, sentaram-se à beira do rio, o mesmo lugar onde haviam conversado pela primeira vez de verdade. O vento estava frio e Helena abraçou os próprios braços. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, como se organizasse as palavras. "Helena, eu não fui completamente honesto com você." Ela o olhou séria, mas calma. "Eu imaginei. Não por você, mas por mim." "Por quê?" "Aqui, eu consegui esquecer quem eu sou lá fora." Ela respirou fundo. "Então me conta agora." Ele explicou. Falou das empresas, das cifras, da vida cercada por interesse e aparências. Falou do sobrenome que pesava mais do que deveria e da solidão disfarçada por luxo. Não usou números nem nomes famosos, mas foi o suficiente. Quando terminou, Helena ficou em silêncio. O rio continuava correndo, indiferente àquela revelação. "Você é rico, então", disse ela. "Finalmente, muito." Ela soltou um pequeno riso sem humor. "Engraçado. Eu achei que você fosse apenas..." "Lucas", ele se aproximou. "É isso que eu sou quando estou com você. Mas o mundo não te vê assim, né?" "Não." Ela se levantou, caminhando alguns passos. "Eu não sei se isso muda tudo ou se não muda nada." Ele levantou também com cuidado. "Não quero que você se sinta enganada." "Eu não me sinto enganada. Só me sinto distante. Como se você viesse de outro planeta." Lucas baixou o olhar. "É isso que eu tenho medo. De você olhar para mim e só ver diferença." Ela virou-se para ele. "Diferença eu sempre vi. O que eu não sabia era o tamanho." O silêncio entre eles foi interrompido por uma buzina distante. A vida continuava. Naquela noite, Lucas foi convidado para um jantar na casa do prefeito. A notícia correu rápido pela cidade. Helena soube antes mesmo que ele lhe contasse. "Então agora você é o convidado de honra", comentou, tentando manter o tom leve. "Não pedi por isso, mas aceitou." Ele suspirou. "Eu não sei viver de outro jeito quando estou fora daqui." Ela sentiu a distância crescer novamente. No jantar, Lucas vestia roupas que não usava desde que chegara. Helena o viu de longe, rodeado por pessoas importantes, rindo de coisas que não pareciam mais tão simples.
Pela primeira vez, sentiu que talvez ele nunca fosse realmente dela. Mais tarde, ele a procurou. Você sumiu. Eu não queria atrapalhar. Você nunca atrapalha. Mas eu não pertenço àquele mundo. Ele segurou as mãos dela. E quem disse que eu pertenço? Ela puxou as mãos de volta com delicadeza. Talvez você pertença mais do que imagina. Nos dias seguintes, a cidade mudou o jeito de olhar para Lucas. Sorrisos interessados, convites, perguntas demais. Helena observava tudo à distância, sentindo-se pequena diante daquela nova realidade. Um dia, ela não apareceu na padaria. Lucas estranhou. No outro também não. Preocupado, foi até a casa dela. Helena atendeu com os olhos cansados. Eu precisava pensar. E pensou em quê? Em nós, e em como isso pode doer. Ele se aproximou. Eu não quero te perder. Ela respirou fundo. Então talvez precise decidir o que está disposto a abrir mão. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como as nuvens que ainda cobriam Santa Aurora. Lucas sabia que estava diante da escolha mais difícil de sua vida. E Helena, mesmo amando, sabia que amar também significava proteger a si mesma. A tempestade ainda não havia caído, mas ambos sentiam que ela estava cada vez mais próxima. A chuva finalmente caiu sobre Santa Aurora naquela madrugada, forte e persistente, como se lavasse não apenas as ruas de terra, mas também as certezas que Lucas e Helena tentavam segurar. O som das gotas no telhado da pousada manteve Lucas acordado. Ele encarava o teto escuro, revivendo cada palavra dita por ela, cada olhar de dúvida, cada silêncio carregado. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro não oferecia saída alguma. Na casa simples de Helena, o sono também não vinha. Ela se revirava na cama, sentindo o coração pesado. Amava Lucas, disso não tinha mais dúvidas. Mas amar alguém que vinha de um mundo tão distante parecia exigir uma coragem que ela ainda não sabia se tinha. Pensava no pai, na padaria, na cidade que sempre fora seu porto seguro. Pensava também no sorriso dele, na forma como a fazia se sentir vista. Na manhã seguinte, a cidade acordou mais silenciosa. Lucas decidiu não atender o telefone. Vestiu uma camisa simples e saiu caminhando sem destino, deixando a chuva fina molhar seus cabelos. Parou em frente à padaria fechada. O sino não tocou. Aquilo doeu mais do que ele esperava. Helena abriu a porta da casa mais tarde do que o habitual. Decidiu caminhar até o rio, o lugar onde tudo havia começado. Sentou-se na grama ainda úmida, abraçando os joelhos. Não percebeu quando Lucas se aproximou. Eu imaginei que te encontraria aqui. Ela não se virou. Eu precisava respirar. Ele sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu também. O silêncio se estendeu por longos minutos. O rio continuava seu curso, como se lembrasse aos dois que o tempo não esperava. Eu pensei muito, começou Lucas com a voz baixa, sobre o que você disse. Sobre escolhas. Ela finalmente o olhou. E chegou a alguma conclusão? Cheguei a várias perguntas. Ela sorriu de leve, sem humor. Bem-vindo à minha vida. Ele respirou fundo. Quando eu volto para a cidade grande, tudo é rápido demais. As pessoas não perguntam como eu estou, perguntam o que eu vou fechar, quanto vale, o que eu ganho com isso. Aqui, você me perguntou quem eu sou. Helena apertou os lábios emocionada. E quem você é? Ele demorou a responder. Alguém que está cansado de viver uma vida que não escolheu sozinho. Ela baixou o olhar. Às vezes a gente não escolhe, só aceita. Mas a gente pode mudar, insistiu ele. Mesmo que doa. Ela balançou a cabeça. Mudar para você é uma opção. Para mim pode ser perder tudo. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Eu não quero te arrancar da sua vida. Mas eu também não sei se consigo viver longe de você agora. Helena respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu tenho medo, Lucas, medo de acordar um dia e perceber que fui apenas um capítulo bonito na sua história. Ele se virou totalmente para ela. Você não é um capítulo. Você é o começo de algo que eu nunca tive coragem de querer. Ela fechou os olhos por um instante. E se esse começo terminar em dor? Ele tocou de leve a mão dela. Então vai doer por termos tentado, não por termos fugido. Nos dias que se seguiram, viveram uma espécie de pausa. Não se afastaram completamente, mas também não fingiram que tudo estava bem. Caminhavam juntos, conversavam.
Riam em alguns momentos, mas havia sempre um cuidado, como quem anda sobre gelo fino. Lucas passou a ajudar mais na cidade. Consertou bancos da praça, ajudou na escola, participou de uma festa simples organizada pelos moradores. As pessoas começaram a vê-lo não como um milionário, mas como alguém presente. Helena observava tudo à distância, o coração dividido. Cada gesto dele parecia uma tentativa silenciosa de provar que poderia pertencer àquele lugar. Uma tarde, o pai dela chamou-a para conversar. Você gosta dele, não gosta? Ela suspirou. Mais do que eu deveria. O pai ficou em silêncio por um momento. O amor não é sobre de onde a pessoa vem. É sobre para onde ela está disposta a ir. Ela o olhou surpresa. Você acha que eu deveria tentar? Acho que você deveria ouvir o seu coração, mas sem se esquecer de quem você é. Naquela noite, Lucas recebeu a ligação que mudaria tudo. O conselho administrativo exigia sua presença imediata. Um grande negócio dependia dele. Era agora ou nunca. Ele desligou o telefone com as mãos trêmulas. Olhou pela janela da pousada para as luzes da cidade pequena. Sabia que aquela ligação era o teste final. Procurou Helena imediatamente. Encontrou-a fechando a padaria. Eu preciso ir, disse ele sem rodeios. Ela sentiu o chão sumir por um instante. Por quanto tempo? Não sei. Pode ser definitivo. Ela engoliu em seco. Então é isso. Não precisa ser. Ela o encarou com os olhos marejados. Às vezes, amar também é saber deixar ir. Ele aproximou-se, segurando o rosto dela com cuidado. Eu não quero ir embora sem lutar por nós. Então lute, disse ela com a voz firme. Mas lute sabendo o que pode perder. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio da padaria vazia, sentindo o peso daquele momento. Nenhum dos dois sabia o que o futuro reservava. Mas ambos tinham certeza de que depois daquele amor, jamais seriam os mesmos. A decisão final estava cada vez mais próxima, e o próximo passo definiria se aquela história seria apenas bonita ou eterna. O dia da partida chegou mais rápido do que qualquer um dos dois gostaria de admitir. Santa Aurora acordou com um céu claro demais para um adeus. Lucas fechou a mala devagar, como se cada dobra de roupa fosse uma tentativa silenciosa de atrasar o tempo. O telefone vibrava sem parar, mas ele ignorava. Aquela manhã não pertencia ao mundo lá fora. Antes de ir embora, decidiu caminhar pela cidade pela última vez. Passou pela praça, pelo banco que havia consertado, pela escola onde ajudara a pintar um mural. Cada lugar carregava uma lembrança recente, simples, mas intensa. Quando chegou à padaria, a porta estava aberta. Helena estava sozinha, organizando pães, como fazia todos os dias, mas seus olhos denunciavam que aquela manhã não era comum. Eu não sabia se você viria, comentou ela, sem virar o rosto. Eu precisava te ver. Ela assentiu, respirando fundo. Então é hoje. É. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Lucas se aproximou. Eu queria te pedir uma coisa. Ela finalmente o encarou. O quê? Não desaparece da minha vida. Mesmo que eu vá embora. Ela sentiu o coração apertar. Prometer isso seria mais fácil se eu soubesse que você vai voltar. Ele não respondeu de imediato. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que não quero perder o que a gente construiu. Ela encostou-se ao balcão buscando força. Às vezes, amar alguém que vai embora é como segurar água nas mãos. Ele tocou a mão dela. Mesmo assim, vale tentar. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o pai de Helena entrou. Observou os dois por um instante e depois se aproximou de Lucas. Cuide de si, rapaz. E não se esqueça do que encontrou aqui. Lucas assentiu emocionado. Eu nunca vou esquecer. Na saída da cidade, Helena decidiu acompanhá-lo até o carro. Caminharam lado a lado, sem se tocar, como se qualquer gesto pudesse quebrá-los. Quando chegaram, Lucas abriu a porta, mas não entrou. Helena, ela o interrompeu. Não faz promessas que você não sabe se pode cumprir. Ele fechou os olhos por um momento. Então me deixa fazer só uma. Qual eu vou escolher? Pela primeira vez na vida, vou escolher por mim. Ela o abraçou forte, como se aquele fosse o último abraço. Quando se afastaram, seus olhos estavam marejados. Vai, antes que eu mude de ideia. Lucas entrou no carro e partiu. Helena ficou ali, observando até que o veículo desaparecesse na estrada. Só então permitiu que as lágrimas caíssem.
Os dias seguintes foram difíceis. A cidade parecia mais vazia. Helena voltou à rotina, mas tudo parecia sem cor. Lucas, por sua vez, mergulhou novamente no mundo de reuniões, contratos e decisões gigantescas. Mas algo havia mudado. Ele já não conseguia ignorar o vazio. Em uma sala cheia de executivos, alguém comentou sobre lucros recordes. Lucas ouviu, mas não sentiu nada. Sua mente estava em Santa Aurora, no cheiro de pão quente, no sorriso tímido de Helena. À noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, encarava a vista da cidade grande. As luzes não impressionavam mais. Ligou para ela várias vezes, mas não teve coragem de completar a chamada. Escreveu mensagens que apagou. O medo de atrapalhar a vida dela o paralisava. Helena também lutava com a ausência. Às vezes, pegava o celular esperando uma mensagem que não vinha. Outras vezes, se convencia de que o silêncio era necessário para que ambos seguissem em frente. Meses se passaram. O inverno chegou a Santa Aurora. A padaria continuava funcionando, mas Helena parecia mais reservada. O pai percebia, mas respeitava o tempo dela. Um dia, Lucas recebeu uma notícia inesperada. Um grande investidor exigia uma decisão que contrariava tudo o que ele acreditava. Pela primeira vez, Lucas disse não. A reunião terminou em choque. Você está jogando fora uma fortuna, disseram. Talvez, respondeu ele, mas não estou jogando fora minha vida. Naquela noite, Lucas tomou a decisão que vinha amadurecendo desde que deixara Santa Aurora. Vendeu parte das empresas, reorganizou sua vida. Afastou-se de compromissos que já não faziam sentido. Comprou um carro e pegou a estrada novamente. Helena estava fechando a padaria quando ouviu um barulho conhecido. Um carro parando em frente. Levantou os olhos sem esperar nada e o viu. Lucas desceu do carro, o olhar firme, mas emocionado. Você voltou. Eu prometi que escolheria. Ela sentiu o coração acelerar. Escolheu o quê? Ele se aproximou devagar. Escolhi a vida que faz sentido. E ela começa aqui, se você ainda quiser. Helena demorou alguns segundos antes de responder. Observou-o, tentando encontrar dúvidas, mas viu apenas verdade. Eu nunca parei de querer, só aprendi a se esperar. Eles se abraçaram ali mesmo, sob o céu de Santa Aurora. Não era um final, era um recomeço. Mas ainda havia uma última parte dessa história. Uma parte que provaria que o amor, quando é verdadeiro, encontra seu caminho, mesmo quando tudo parece impossível. O retorno de Lucas a Santa Aurora não foi anunciado, nem planejado para causar impacto. Ainda assim, a cidade sentiu. Não por quem ele era no mundo dos negócios, mas pelo homem diferente que agora caminhava pelas ruas com passos firmes e um olhar em paz. Ele não voltou para visitar, voltou para ficar. Helena demorou alguns dias para acreditar de verdade. Mesmo depois do reencontro, do abraço forte, do brilho nos olhos dele, havia uma cautela natural, como quem já sentiu a ausência doer demais para se entregar sem medo. Mas Lucas não teve pressa. Pela primeira vez, ele sabia esperar. Os dois retomaram a rotina juntos, agora com uma nova maturidade. Lucas acordava cedo e ia direto para a padaria. Aprendeu a sovar massa, queimou alguns pães, riu de si mesmo e ouviu as broncas carinhosas do pai de Helena. Você ainda vai aprender, dizia o senhor sorrindo, mas vontade não falta. Helena observava tudo com um misto de amor e admiração. Não era o dinheiro, não era o status. Era a escolha diária dele de estar ali, de pertencer. Uma tarde, enquanto fechavam a padaria, Lucas quebrou o silêncio. Eu pensei muito em como te machuquei quando fui embora. Ela respirou fundo. Você foi embora porque precisava entender quem era. Eu também precisei aprender a ficar sem você. Ele segurou a mão dela. Eu não vou embora de novo. Ela sorriu emocionada. Então fica. De verdade. Ele se aproximou lentamente, como fazia desde o início, respeitando cada sentimento dela. Quando seus lábios se tocaram, o beijo foi profundo, calmo, cheio de certeza. Não havia pressa nem medo, apenas amor. Helena fechou os olhos, sentindo-se inteira. Lucas a puxou para mais perto, como se quisesse gravar aquele momento na alma. Os beijos se tornaram frequentes. Na padaria vazia, na praça ao entardecer, à beira do rio onde tudo começou.
Cada beijo carregava a promessa silenciosa de que agora estavam no mesmo caminho. Com o tempo, Lucas investiu na cidade. Não para transformá-la em algo que não era, mas para cuidar do que já existia. Ajudou a reformar a escola, ampliou a padaria, criou oportunidades para os jovens. Tudo com discrição, sem alarde. Helena, incentivada por ele, decidiu estudar. Inscreveu-se no curso de enfermagem na cidade vizinha. No primeiro dia de aula, Lucas a esperava na porta. "Vai dar tudo certo", disse ele, beijando sua testa. "Com você do meu lado, vai." O pedido veio em uma noite simples. Nada de luxo, nada de público. Apenas os dois, sentados na varanda, observando as estrelas. "Eu não tenho um anel caro agora", disse Lucas, tirando uma pequena caixinha do bolso. "Mas tenho certeza." Helena levou a mão à boca, emocionada. "Lucas, você quer construir uma vida comigo? Aqui, do jeito que a gente sonhou?" As lágrimas desceram sem que ela tentasse conter. "Sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou com intensidade, levantando-a do chão, rindo como nunca havia rido antes. Os beijos se misturavam às risadas, às lágrimas, à sensação de vitória. O casamento aconteceu na própria cidade. Simples, bonito, cheio de amor. A padaria forneceu os pães, a praça foi decorada com flores do campo e o rio testemunhou mais um beijo apaixonado, quando se tornaram marido e mulher. Naquela noite, sozinhos, Lucas segurou o rosto de Helena. "Obrigado por não desistir de mim." Ela sorriu. "Obrigado por voltar." Eles se beijaram mais uma vez, um beijo lento, profundo, cheio de promessas cumpridas. E assim, o milionário que buscava sentido e a moça do interior que acreditava no amor provaram que quando duas pessoas escolhem uma a outra, nenhum mundo é distante demais. Essa não foi apenas uma história de amor. Foi a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de casa. Os anos passaram com a mesma suavidade com que o rio continuava cortando. Santa Aurora. O amor de Lucas e Helena não perdeu força com o tempo, pelo contrário, amadureceu. Tornou-se mais calmo, mais profundo, mais verdadeiro. Eles aprenderam que felicidade não é a ausência de problemas, mas a certeza de não enfrentá-los sozinhos. A casa que construíram ficava perto da padaria. Não era grande, mas era cheia de luz, risadas e cheiro de café fresco pela manhã. Lucas ainda ajudava nos negócios, mas agora fazia isso de forma equilibrada, sem se perder. Helena se formou em enfermagem e passou a cuidar das pessoas da cidade, sendo chamada com carinho por todos. Foi em uma manhã comum que a vida decidiu surpreendê-los. Helena apareceu na porta do quarto com os olhos brilhando e as mãos trêmulas. "Lucas, a gente precisa conversar." Ele sentou-se na cama preocupado. "Aconteceu alguma coisa?" Ela respirou fundo, sorrindo. "Vai acontecer." Colocou o exame em suas mãos. Lucas leu uma vez, depois outra. Seus olhos se encheram de lágrimas, antes mesmo que ele percebesse. A gente vai ter um filho?" Ela assentiu emocionada. "Nós vamos ser pais." Ele levantou-se num pulo e a abraçou com força, girando-a no ar. "Eu nem sei se mereço tanta felicidade." Ela riu entre lágrimas. "Então aprende a merecer todos os dias." A notícia correu pela cidade como vento bom. O pai de Helena chorou ao saber que seria avô. A padaria ganhou um novo brilho. Lucas conversava com a barriga de Helena todas as noites, como se o bebê pudesse ouvi-lo. Quando o primeiro choro ecoou na pequena maternidade da cidade vizinha, Lucas segurou a mão de Helena com força. "Ele é perfeito", disse com a voz embargada. Ela sorriu cansada, mas plena. "Ela é perfeita." A pequena Clara chegou trazendo ainda mais amor para aquela casa. Lucas descobriu um tipo de riqueza que nenhum investimento havia lhe ensinado. As madrugadas sem dormir, os primeiros passos, as primeiras palavras. Cada detalhe era um milagre. Alguns anos depois veio mais uma surpresa. Helena apareceu sorrindo, com aquele mesmo brilho no olhar. "Parece que Clara vai ganhar companhia." Lucas riu, abraçando-a. "Nossa família está crescendo." Miguel nasceu, trazendo ainda mais alegria. A casa ficou mais barulhenta, mais bagunçada, mais viva. Lucas corria pelo quintal com as crianças. Helena observava da varanda, o coração transbordando.
À noite, depois que os filhos dormiam, sentavam-se juntos em silêncio, observando as estrelas. Você já pensou que tudo isso começou com um pão e um café? Disse Helena sorrindo. Lucas segurou a mão dela e beijou seus dedos. E com a coragem de uma mulher que me ensinou o que é amor. Ele a puxou para perto e a beijou. Um beijo tranquilo, cheio de história, de cumplicidade, de gratidão. Não havia pressa, apenas a certeza de que tinham construído algo eterno. Entre risadas de crianças, beijos roubados na cozinha e sonhos compartilhados, Lucas e Helena provaram que o amor verdadeiro não apenas transforma vidas, ele cria famílias, histórias e futuros felizes. E assim, naquela pequena cidade do interior, o milionário e a moça simples viveram não apenas um final feliz, mas uma vida inteira de felicidade. E você, o que achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!